Olá, alunos. Aqui é a professora Franciele, de língua portuguesa. Esta é a nossa aula 4 e o tema é Progressão temática no artigo de opinião. O objetivo da aula é identificar e reconhecer, a partir do gênero textual artigo de opinião, mecanismos que possibilitam a progressão temática do texto. Então, para escrever um texto, faz-se necessário apresentar o tema ou assunto e, posteriormente, continuar falando dele ao longo do texto ou vice-versa. Ou seja, o assunto é introduzido e retomado a todo momento do texto. Para isso, utilizam-se recursos textuais de retomada ou de remissão para estabelecer a progressão textual. A progressão temática diz respeito à introdução, identificação, preservação, continuidade, retomada de referentes textuais, correspondendo às estratégias de designação de referentes e formando o que se denomina de cadeia referencial. A progressão referencial ocorre quando um termo do texto faz referência a outro, possibilitando a progressão temática. Os mecanismos de coesão são responsáveis pela progressão temática no texto, que é dada a partir de introdução ou atualização de temas ou assuntos presentes, de modo a construir os sentidos do texto. Há várias formas de construir a progressão textual. É possível, por exemplo, retomar elementos a partir da própria repetição da substituição por nomes ou grupos de nomes, ou por pronomes. Isso refere-se a coesão e coerência textuais. Então, quais são as formas adotadas pelo autor do texto para fazer as retomadas? Então, só fazendo uma explicação sobre coesão e coerência. A coesão está relacionada com mecanismos linguísticos do texto, que são responsáveis por estabelecer uma conexão de ideias. Então, a coesão ela cria relações entre as partes do texto, de modo a guiar o leitor relativamente a uma sequência de fatos. Tá? Já a coerência está diretamente relacionada com a significância e com a interpretabilidade de um texto. Então, a mensagem de um texto é coerente quando ela faz sentido e é comunicada de forma harmoniosa, de forma que haja uma relação lógica entre as ideias apresentadas, onde umas complementem as outras. Então, responda as questões que seguem. Todos os trechos apresentados nessa atividade foram extraídos do artigo de opinião Fake News na saúde e entre médicos, da manipulação à morte. Identifique os processos de retomada textual. Eles são importantes para a progressão temática do texto. A Organização Mundial da Saúde utilizou o termo para se referir ao bombardeio de informações muitas vezes falsas e manipuladas, às quais a população está submetida diariamente. Na linha 3, a palavra em negrito se refere a OMS, infodemia, história ou informática. Depois, na 2, na própria área médica sofremos com esse grave problema. Na linha 9, o termo destacado retoma a ideia do uso de fake news para conscientizar as pessoas, uso de fake news para entreter as pessoas, do uso de fake news para manipular as pessoas, do uso de fake news para informar as pessoas. 3. Curioso é que é sempre o mesmo grupo que recorre a elas, que isso já ocorre há anos e mais anos. Nas linhas 12 e 13, o pronome destacado retoma qual elemento do texto? As diretorias, as associações, as denúncias ou as fake news? 4. Em muitos deles, envolvidos em projetos políticos, econômicos e ideológicos, nas linhas 30 e 31, o pronome destacado se refere aos medicamentos, aos indivíduos, aos projetos econômicos ou aos tratamentos instantâneos. A 5.
Nas linhas 45 até 47, a histeria provocada pelas fake news é a última coisa que precisamos nesse momento de crise sanitária. O termo em destaque pode ser substituído sem perda de sentido por pandemia, alegria, reflexão ou silêncio. 6. Entre os maiores absurdos que surgiram na mídia recentemente estão remédios caseiros para combater a Covid-19 e a possibilidade de transmissão da doença por pernilongos, só para citar alguns. Então, nas linhas 24 até 27, o termo em destaque retoma indivíduos, absurdos, remédios ou pernilongos. A7. As fake news não são novidade nem exclusividade de um grupo ou outro. Linhas 6 e 7. Quais são os dois grupos mencionados no texto? Depois, aqui na 8. Mesmo que reforcemos a necessidade médica da quarentena e do isolamento, seus autores insistem em colocar essas práticas em dúvida na mentalidade popular. Nas linhas 35 e 37, identifique a quem se referem os termos. Essas práticas. 2. Atividade do finalizando. Repetições. Quais as palavras ou qual a palavra tem muitas repetições? Depois, retomadas por nomes ou grupos de nomes. Então, quais palavras são retomadas aí? E os pronomes. Quais pronomes foram usados no texto? Então, eu vou deixar uma lista aqui dos pronomes para vocês, tá? Com isso, eu finalizo a nossa aula de hoje. Então, até a nossa próxima videoaula.